Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-se a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que eles entregassem a parte do fruto da vinha. Mas os lavradores espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a este também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe os respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram fora da vinha e o mataram. O que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha aos outros? Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todos que caírem sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre a qual quem ela cair será reduzido a pó. Essa é a parábola dos lavradores maus, na qual Jesus conta a história de um dono de vinha que envia seus servos para colher os frutos, mas os lavradores os agridem e matam. No fim, o dono manda o seu próprio filho, mas os lavradores também matam, pensando em tomar a vinha para si. A parábola representa a rejeição da mensagem de Deus por Israel e a consequente substituição por outros que acolheram a verdade, e termina com a referência a Jesus como a pedra angular, que os rejeitaram e acabaram por ser destruídos. Essa parábola alerta sobre a consequência da desobediência e da rejeição da mensagem de Deus, destacando que a responsabilidade de cuidar do que Deus nos dá é fundamental, sob o risco de perder a liderança e a bênção divina do nosso Deus. A vinha que o Senhor deixou tudo pronto é o mundo, é Israel. Os lavradores eram os líderes, os chefes, os doutores, aqueles que tinham a lei na mão, que tinham a palavra. Era só ensinar aquele povo de acordo com o que o Senhor ordenara. O Senhor preparou tudo, só era somente cuidar daquilo que o Senhor colocou nas mãos. E quando foi buscar frutos, ver como estavam cuidando da vinha, em vez de mostrar algo que fez, por não ter feito nada, por fazer do jeito que eles queriam, preferiram matar os servos daquele Senhor. E trazendo para o mundo espiritual, Israel preferiram matar os profetas que Deus enviava para questionar, para debater com aqueles chefes e sacerdotes quando iam trazer de fato a palavra verdadeira do Senhor. Eles preferiam expulsar, como nós vemos vários relatos no Antigo Testamento de profetas sendo expulsos, de profetas sendo mortos, e não diferente também no Novo Testamento, os nossos irmãos, os mártires da igreja sendo apedrejados, sendo expulsos, sendo presos por levar a palavra do Senhor. E Jesus, ele veio, Deus mandou o seu próprio Filho para que eles respeitassem por ser filho do dono. Mesmo assim eles não quiseram, mesmo assim eles preferiram matar o nosso Senhor Jesus, mesmo assim rejeitaram o próprio Filho do dono. Mas o nosso Deus, ele é poderoso, e através dessa parábola ele ensina aqueles líderes. Jesus estava ali nos seus últimos dias de vida, mostrando que ele seria morto por aqueles que se diziam conhecedores da palavra. E que possamos entender que o Senhor, ele colocou algo em nossas mãos também.
precisamos entender a responsabilidade que nós temos de levar a palavra do Senhor. Entender a responsabilidade do que temos na mão, de cuidar do que Deus nos deu, que foi a palavra. Foi a chance de sermos salvos por Ele, de ser alcançado pela palavra, pelo nosso Deus. E precisamos cuidar, e precisamos também ensinar e mostrar para todos o que realmente é a verdade, que é Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E precisamos saber que Ele é a pedra angular, que Ele é o fundamental, que é Ele a raiz, que é Ele o fruto, que é Ele, tudo é Ele e tudo é para Ele. Que Ele é a razão da nossa existência, que sem Ele nós não somos nada, que para podermos ter acesso ao Senhor, a Deus, precisamos sim aceitá-lo, precisamos sim entender que Ele é Filho, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. E por isso nós somos livres. Precisamos entender que a responsabilidade que nós temos de levar a mensagem do nosso Deus. A vinha hoje é o mundo e nós precisamos ser lavradores fiéis ao Senhor. Não ser como aqueles lavradores maus, mas sim cuidar daquilo que o Senhor nos entregou nas nossas mãos. Cuidar da palavra de Deus, levar a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas, pelo teu cuidado e tão grande amor, Pai. Nos ajuda a cada dia, nos ensina a ser servos fiéis, a cuidar daquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos, a entender a quanta responsabilidade nós temos, que é de levar a verdade, que é a tua palavra, Pai. Nos ajude e nos ensina a cada dia, em nome de Jesus. Amém.